Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa fofurinha de 9 centímetros. Ela vai servir aí no bebezinho de 1 a 3 meses, podendo caber um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo da estrutura do pezinho do neném. Ela ficou bem fofinha, gente, eu gostei muito e corri logo para gravar aqui para vocês. Se você já gostou aqui da nossa aulinha de hoje, do nosso modelinho da aula de hoje, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, te convido a se inscrever e seja muito bem-vindo. Eu fiz ela na solinha de crochê e usei a de 70 pontos para facilitar para quem gosta de usar na sola emborrachada, tá? Eu usei aqui a linha Bela na cor 327. Usei também a Bela na cor 7742 e a branca para poder estar compondo a cartela de cores principais da nossa sandalinha. E aqui nos squares usei novamente essa cor aqui, a 327, a azulzinha na cor 501 e a amarela na cor 204. A cola que eu utilizei foi a cola jeans. Precisei da tesourinha. Vamos usar também marcadores, são muito importantes. Uma agulha de tapeçaria. E usei a agulha 1,5 milímetros para fazer toda a nossa peça. Usei aqui por dentro, para unir as duas solas, uma palmilhinha. É uma palmilhinha mesmo, tá? Que eu não tenho EVA aqui para cortar, então eu já tinha esse aqui pronto, utilizei e ficou ótimo. Então, essa palmilhinha você encontra lá na Karina Aviamentos, deixo na descrição do vídeo o contato dela. Para cada pezinho, nós vamos precisar de duas solas de 70 pontos, de 9 centímetros de comprimento. Vou usar uma fivelinha, essa aqui é lá da JHP Metais. Vou deixar o contato aqui do seu Hermílio na descrição do vídeo, tá? Vocês fazem um print e mandem para ele que ele vai saber qual que é. Acredito que eu já tenha passado todos os materiais. Se faltar algum, eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá? Enfim, vamos para a nossa videoaula. Vamos começar pela solinha. Iniciando com um nozinho. Após, faremos 20 correntes. Vamos saltar aqui 3 correntes. 1, 2 e 3. E fazer na quarta 2 pontos altos. Seguiremos com 15 pontos altos, um ponto para cada corrente. Pronto, me sobra uma corrente sem fazer. Aqui as 3 correntes que nós pulamos no início, elas servem como um ponto alto. Então, temos aqui, na verdade, 3 pontos altos num mesmo ponto. Dentro dessa última corrente, faremos 7 pontos altos. Farei os meus 7 pontos e já volto. Ficamos assim. Seguiremos fazendo para cada correntinha aqui, para cada ponto, em cima de cada ponto, um ponto alto. No total, faremos 15 pontos altos, um ponto para cada ponto correspondente ao lado anterior. Bem nessa alça de corrente, dentro do mesmo espaço onde já tenho um ponto, eu faço mais um ponto alto. E o fio que temos aqui, já deixamos encostadinho na base dessas alças para podermos vir arrematando.
Faremos agora no último espaço, exatamente onde já temos os 3 pontos, mais 2 pontos altos. Nesse mesmo buraquinho aqui, onde já temos os 3 pontos, mais 2 pontos altos. Vamos unir a carreira com um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo para cima. A primeira fica bem escondidinha, 2 e 3. Prontinho, agora vamos fazer uma corrente aqui nesse mesmo lugar onde unimos a carreira. Dentro da terceira corrente, vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo da carreira. E vamos seguir fazendo 2 aumentos de ponto baixo, 1 e 2. 1 e 2 pontos dentro do mesmo ponto. Após, faremos uma sequência de 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, vamos fazer agora 9 meio pontos altos. Pronto. Na sequência, no ponto seguinte, eu vou fazer um aumento de meio ponto alto. 1 e 2 pontos no mesmo ponto. Após, vou fazer mais um aumento em meio ponto, porém, ao invés de 2 pontos, vou colocar 3 pontos no mesmo lugar, ó, no mesmo ponto. Fiz um aumento triplo. Na sequência, um aumento normal de meio ponto. No próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto sozinho. Agora, vamos repetir um aumento de meio ponto, um aumento de meio ponto triplo, com 3 pontos, e um aumento de meio ponto com 2 pontos, normal. Voltamos a trabalhar 9 meio pontos altos. Um ponto para cada ponto de base, até completar 9. Faremos uma sequência de 6 pontos baixos. E nos 2 últimos pontos, um aumento de ponto baixo em cada um. 1 e 2 pontos no mesmo ponto. 1 e mais um ponto no mesmo ponto. E para unirmos a carreira, vamos ignorar a corrente que nós fizemos no início, que ela serve apenas para dar altura para o primeiro ponto. E vamos entrar nas 2 alças do primeiro ponto baixo e vamos fazer um baixíssimo para unir a nossa carreirinha. E fica assim a nossa segunda carreira. Iniciando a terceira e última carreira. Uma corrente, faz ela bem soltinha, porque vamos trabalhar aqui exatamente em cima do primeiro ponto onde nós unimos a carreira, ó. Fica até um espaço aqui, ó, um buraquinho. Após essa corrente, você já desce com a agulha aqui, que você vai achar o buraquinho certinho, ó. Vamos fazer um meio ponto alto sozinho e vamos seguir nos 4 pontos seguintes, fazendo um aumento de meio ponto alto em cada um. E mais um meio ponto alto no mesmo ponto. Já tenho 2, vou fazer mais 2. Fiz, então, aqui os 4 aumentos de meio ponto. Para você não perder o seu primeiro ponto, eu sugiro que você venha aqui, ó, na alça do primeiro ponto e marque assim, com um marcadorzinho, se tiver, ou com um pedacinho de agulha.
Lembrando que ignora a correntinha, tá? E trabalha só nessas duas alças do primeiro ponto. Bem, vamos seguindo com a nossa solinha. Agora faremos 8 meio pontos altos. Um ponto para cada ponto de base. Agora faremos uma sequência de 7 pontos altos. Na sequência, um aumento de ponto alto. Lembrando que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Um ponto alto sozinho, mais um aumento de ponto alto. Um ponto alto sozinho. Vamos trabalhar agora um meio ponto alto. Perdão, um aumento em meio ponto alto. Um meio ponto alto sozinho. Um aumento de meio ponto alto. Um meio ponto alto sozinho. Um aumento de meio ponto. Um meio ponto sozinho. Um aumento de meio ponto. Um ponto alto. Aumento de meio ponto alto. Um meio ponto alto. Opa, perdão, gente. Aumento de ponto alto, um ponto alto. Aumento de ponto alto. Sete pontos altos. Um ponto para cada ponto de base. 8 meio pontos. Após os 7 pontos altos, 8 meio pontos altos. Nos restaram 4 pontos e em cada ponto nós vamos fazer um aumento de meio ponto alto. Então, teremos uma sequência de 4 aumentos de meio ponto alto no fim aqui da nossa carreirinha, que compõe aqui a última carreira da nossa sola. Finalizados os 4 aumentos, agora nós vamos fazer um arremate diferente para a nossa sola, para não aumentarmos ponto e nem diminuirmos. Cortar o fio, deixando sempre um pedacinho de linha grandinho, puxo direto, viro a sola para o do lado avesso, vou pular o primeiro, as 2 alças do primeiro ponto, entro nas 2 alças do segundo ponto, vou retirar a marcação para não me atrapalhar. Trago o fio aqui para mim, para a parte do lado avesso. Entro com a agulha de baixo para cima, dentro dos nozinhos do último ponto, sai exatamente onde sai o fio. Vou trazer o fio agora para a parte de baixo. Pronto, viro a sola para o lado certo. Note que formou uma alcinha nova aqui, melhor, 2 alças novas que vai compor o nosso último ponto. Vai substituir o ponto que nós pulamos aqui, o primeiro ponto que nós pulamos. Então, essa nova laçadinha aqui substitui esse ponto. Trago agora o fio aqui para a parte de fora e para a parte de dentro, entrando nas laçadinhas dos pontos. Aqui é o avesso. Se você for
usar uma sola única, dependendo do trabalho que você for fazer, você arremata com a agulha aqui por dentro dos pontos. Se você for fazer a sandalinha, por exemplo, nós vamos fazer na aula, que cola duas, então não vai aparecer aqui o nozinho que eu faço aqui para prender esse fio, ó. E pronto. Agora é só cortar o excesso. Vou cortar já esse fio. E o excesso desse, deixa sempre uma pontinha para você passar uma cola na hora que for colar e ajudar a segurar aqui esse fio para não correr o risco de soltar. E está finalizada aqui a nossa sola, ó. Prontinho. Vou medir aqui para conferir o tamanho com vocês. E ela fica com 9 centímetros certinho. A parte da frente fica com quase 5, fica mais ou menos uns 4,5. E na parte do calcanhar fica com aproximadamente uns 3,5 a 3. Para iniciar o nosso square, nós vamos fazer o anel mágico. Segura a pontinha aqui, passa o fio mais uma vez aqui, os 4 dedinhos. Agora você segura exatamente aqui na parte onde nós temos os 2 fios, segura mais ao meio assim, deixando uma sobra de fio aqui, ó, mais ou menos assim, a pontinha onde fica solta, ó. Agora nós vamos entrar com a agulha aqui entre os 2 pontos, estamos segurando com o dedão aqui, apoio do dedão. Vamos pegar esse fio que vem do novelo, segurar aqui na parte de trás para facilitar. E vamos trazer ele aqui para dentro do anel. E vamos passar agora a segurar aqui mais próximo de onde está a alcinha do ponto, ó, dessa forma. Fazer uma correntinha. Estamos agora com o nosso fio preso. Ó. Vamos trabalhar aqui onde nós temos os 2 fios, tá? Eu vou subir aqui mais uma corrente para representar aqui um ponto baixo. Então, essas 2 correntes representam um ponto baixo. Vou fazer mais um ponto baixo. Segura aqui assim, ó, para você ter o controle. Segura nas duas, tanto aqui onde eu tenho um fio só, quanto onde eu tenho 2. Ó, e vou fazer mais um ponto baixo. Prontinho. 2 correntes, repito, 2 pontos baixos. 1 e 2. 2 correntes, 2 pontos baixos, 2 correntes, 2 pontos baixos. Ficamos aqui já com 4 grupinhos de 2 pontos baixos. É o que precisamos para o início. Agora vamos finalizar com 2 correntes e unir aqui a carreira na segunda corrente que está representando o nosso primeiro ponto. Eu vou puxar aqui nessa parte onde eu tenho a linha aqui, ó, essa linha cortada, né, a pontinha da linha, e puxo, apoio aqui e puxo para fechar um pouco ou tudo, né, o nosso anelzinho mágico. Venho aqui na segunda corrente e prendo com o baixíssimo. Uma correntinha bem apertadinha e corto o fio. Sempre deixa um pedacinho de linha grande para você conseguir fazer um arremate, ou com a agulha, ou se você conseguir esconder entre os pontos seguintes, vai ficar bom também. Então, temos aqui a nossa primeira carreira do nosso square. Eu vou entrar aqui entre as 2 correntes e vou fazer a troca do fio. Vou puxar aqui o fio direto, formando a minha primeira alcinha. Jogo a perninha de linha menor por cima, regulo a laçada e seguro bem na base para não desfazer essa
voltinha que eu dei na linha. Eu vou fazer 2 correntes para representar um ponto baixo e mais um ponto baixo aqui dentro desse espaço de correntes. Já vou seguir, deixo a linha que eu estou trabalhando para cá e vou começar a esconder esses 2 fios aqui de uma vez. Venho para o próximo espaço de correntes, vou trabalhar 2 pontos, e 2 pontos baixos, 2 correntes e mais 2 pontos baixos. Aqui formamos a nossa quina. Vamos vir para o próximo espaço, vamos fazer novamente o mesmo, 1 e 2 pontos, 2 correntes, um grupinho de 2 pontos baixos. Vamos repetir o mesmo aqui nessa outra quina. E 2. Deixa eu só ajustar aqui essa laçada que ficou muito larga. 1 e 2, 2 correntes, 1 e 2 pontos. Esse fio já deixo para cá. Vou vir aqui dentro do espaço aqui de correntes, o mesmo onde eu iniciei aquele primeiro grupinho de 2 pontos, vou fazer novamente mais um grupinho de 2 pontos, 2 correntes, vou emendar a carreira aqui, ó, no segundo ponto com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente apertadinha e corto o fio. Finalizamos nossa segunda carreira. Puxo o fio. E agora vamos fazer a última carreira. Para não te embolar aí, corta esse fio que você já arrematou. E vamos começar agora a arrematar esses 2 fios. Vou vir aqui, ó, dentro do espaço de corrente. Sempre eu gosto de começar aonde eu finalizei, tá? Vou emendar aqui o fio do mesmo jeito que eu fiz com o azul. Jogo a perninha de linha menor por cima, faço 2 correntes e mais um ponto baixo. As 2 correntes, lembrando, representam o nosso primeiro ponto baixo. Deixo o fio em rosa pra cá, na cor rosa pra cá, e vou começar a arrematar esses 2 fios na cor azul. Vou vir aqui nesse espaço aqui, antes da quina, bem na direção desse amarelo trabalhado de amarelo, ó. Vou fazer aqui nesse espaço 2 pontos baixos. E agora aqui vamos fazer a nossa quina. 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. Aqui na direção do trabalhado em amarelo, um grupinho de 2 pontos. Agora vamos formar a nossa quina fazendo 2 pontos baixos, 2 correntes e mais 2 pontos baixos. E aqui um grupinho de 2 pontos na direção do amarelinho. Nossa última quina, ou melhor, penúltima, 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos baixos. E 2 pontos. Aqui na direção do amarelo, esse intervalinho entre um e outro grupinho de 2 pontos, 2 pontos baixos. Já deixo
o fiozinho que sobrou dos fios azul para cá e vou finalizar aqui, fazendo nessa última quina mais 2 pontos, 2 correntes, e emenda a carreira na segunda corrente, que está representando um ponto baixo. Faço uma corrente bem apertadinha, emendei com ponto baixíssimo. Fiz uma corrente apertadinha, corto o fio. Agora é só arrematar essas duas perninhas de linha que sobraram. E aqui eu corto o excesso do fio em azul. Ficou assim o nosso square. Eu vou arrematar aqui esse fio para mostrar para vocês aqui pelo avesso, tá? Consegui passar os 2 fios de uma vez. Então, eu aproveito para arrematá-lo de uma vez só, que vai facilitar para mim. Entrei aqui por dentro dos pontos, sem deixar vazar aqui do outro lado. E aí, só puxar o fio. Ajusta aqui para não ficar repuxado. Se você achar melhor, você pode voltar um pouquinho com o fio e cortar aqui o excesso. Você vai repetir mais um square desse para compor aí o nosso primeiro pezinho, que ficou assim. Vou medir aqui, ó, o meu ficou com 3 por 3. Agora, nós vamos fazer a união dos nossos squares e vamos utilizar o fio branco. Vamos fazer isso aqui primeiro. Coloco um pareado ao outro, depois eu faço assim, ó, para facilitar o início. Vou pegar aqui um pontinho, os pontinhos das esquinas, ó, tanto aqui, pego no meio do ponto. E aqui no outro também pego no meio do ponto. Pego o fio que eu vou utilizar para fazer a união. Faço uma corrente. Agora, coloco na posição correta, que eu vou estar juntando, né, unindo. E vou começar, ó, vindo aqui para o segundo espaço, pego dentro do segundo pontinho desse square aqui e dentro do outro. Um fica como se fosse por cima do outro, tá? Ó, primeiro nesse, depois no de baixo. E vou puxar o fio lá de baixo, trazendo assim para cima, fazendo um ponto baixíssimo. Vou repetindo até chegar lá no finalzinho. Conforme você for fazendo, vai ficando mais fácil. Você vai terminar aí mais rápido. Prontinho, já uni aqui, ó. Agora, faremos um total de 13 correntes. Prontinho. A corrente número 13, ela vai se tornar um nozinho e vamos cortar o fio. Na verdade, ficamos com um total de 12 correntes, tá? Porque a última se transforma nesse nozinho que não vai deixar desfazer as demais correntes. Bem, agora nós vamos começar a trabalhar pelo lado esquerdo aqui do nosso square, olhando assim desse jeito. Vamos trabalhar aqui um total de 9
pontos, tá? Você pode contar aí, marca aqui no primeiro. Aqui nós vamos usar as duas alças dos pontos, tá? Nós vamos usar uma alcinha só do ponto também aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos marcar aqui nesse primeiro ponto e vamos marcar no ponto 9. Então, vamos contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O meu ponto 9 vai dar aqui, ó, nessa correntinha. Pego no meio dela também. Vamos trabalhar apenas uma alcinha. Então, marca aí desse jeito para você já pegar direitinho aí. Vou inserir a minha agulha aqui na primeira alcinha aqui, desse primeiro ponto onde eu marquei, tiro o marcador. E vamos começar a trabalhar aqui uma sequência de 2 pontos altos. Vou prender o fio, também trabalho na cor branca. Você pode deixar um pedaço de linha grandinho, maiorzinho ou assim, menor, tá? Que já serve para fazer a costura depois, mas como nós vamos finalizar aqui desse lado, não vai ter necessidade. Então, vamos continuar. Vou fazer 3 correntes, que vai me dar a altura de um ponto alto. Então, eu já tenho um ponto. Venho aqui para dentro do próximo ponto, faço mais um ponto alto. E agora, no próximo, eu trabalho meio ponto. E no próximo também, meio ponto alto. Então, a sequência ficou 2 pontos altos, 2 meio pontos altos, e agora 2 pontos baixos. E para finalizar, 3 pontos baixíssimos. 1, 2, e aqui, onde eu tenho o marcador, 3. Você pode refazer a marcação, marcando aqui, ó, dentro do último ponto e no primeiro também. Lá na terceira corrente. Que representa, né, que é o nosso primeiro ponto é representado por 3 correntes. Então, você marca dentro da terceira corrente. Vamos continuar. Agora, vamos fazer uma corrente e um ponto baixo aqui dentro desse mesmo espaço. Pra gente fazer uma viradinha. Aí, agora eu só continuo fazendo ponto baixo, seguindo na carreira reta até chegar aqui, ó, nessa quina. Você já pode aproveitar e marcar aqui para você não passar do ponto também, ó. Marca aqui no primeiro ponto. Vou pegar aqui os pedacinhos de linha para me ajudarem. Ó, já tenho um aqui, né? Então, vou ter que ter 9 aqui também. 1, 2. Deixa eu ver aqui direitinho. Se eu não pulei ponto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Meu 9º ponto vai ser aqui. Tem aqui o marcador. Então, vamos continuar aqui. Aí, vamos trabalhar pontos baixos. Já aproveito quando eu chegar aqui, ó, para arrematar esse fio para cá. Pegando também só a alça de trás dos pontos. Pra gente não perder aqui esse trabalhado do square, né? Aproveitar e deixar ele marcadinho. Então, vamos usar apenas a alça de trás. Cheguei aqui na emenda, aí aqui eu faço um ponto baixo, pegando aqui dentro desse primeiro ponto baixíssimo. E aí, sigo em pontos baixos até fazer o último ponto dentro de onde eu tenho o marcador aqui. Venho finalizando o meu, eu volto, tá? Como eu havia dito, o último ponto baixo no mesmo lugar onde eu tenho o marcador. Retira a marcação
E vou trabalhar aqui nesse mesmo lugar, ó, onde eu estava com o marcador, onde eu já fiz um ponto baixo, um ponto baixíssimo. E sigo para os demais pontos, ó. Eu vou fazer 3 pontos baixíssimos. Já tenho 1, 2 e 3. Lembrando de usar a segunda alça do ponto. 2 pontos baixos. Aqui vale o mesmo, tá? Você pode marcar aqui no seu primeiro ponto baixíssimo, para facilitar aí na hora que você for fazer a costura, de você saber aí quantos pontos você vai usar e aonde estão, né? Exatamente onde estão. 2 pontos baixos, 2 meio pontos altos e 2 pontos altos. Prontinho. Aqui eu posso marcar também exatamente no último ponto. Bem, agora vamos dar sequência. Eu vou fazer aqui uma corrente e um ponto baixo bem aqui no meio do ponto alto. E agora aqui na base, exatamente onde eu tenho o ponto alto feito, né? Naquele mesmo buraquinho eu faço mais um ponto. E agora sigo pegando aqui na segunda alça dos pontos da última carreira do square. Esse barulhinho é a agulha batendo aqui na câmera. Toda hora ela bate. Aqui, ó, eu cheguei próximo desse último ponto baixíssimo antes das correntes. Eu vou repetir o mesmo que eu fiz a parte baixa. Eu vou fazer um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Então, coloca esse detalhezinho aqui para baixo da linha. Ou assim, pode fazer assim que também dá certo. Ó, coloca ele pro lado ali para você não comprometer esse cordãozinho de correntes. E continua, ó, fazendo os pontos baixos. Eu chegando aqui no último, eu volto. Prontinho. Agora eu cheguei exatamente onde eu fiz o meu ponto alto. Então, no mesmo lugar, eu faço um ponto baixo, um no meio aqui da corrente, no meio do ponto, mais ou menos. E aqui, ó, no último ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu trabalhei mais 3 pontos, mais 2 pontos aqui acima. Aqui eu faço uma correntinha bem apertadinha. Vou deixar já um pedaço de linha grandinho para eu fazer a minha costura. Assim. Vamos fazer agora a tirinha do passador aqui da alça de trás. Aqui, ó, nós vamos seguir dessa forma. Aqui eu tenho na direção um ponto baixo, eu ignoro ele, ignoro o próximo, então eu pulo um ponto baixo e venho pro próximo, vou prender o meu fio aqui. Jogo sempre a perninha de linha menor por cima, regulo a laçada, seguro aqui para não desfazer o nozinho, vou trabalhar aqui uma sequência de 3 pontos altos. Lacei a agulha, venho dentro aqui da primeira corrente que eu consigo ver e faço um ponto alto aqui direto, tá? Sem fazer corrente. Mais um. E mais um. Já vou arrematando o fio para facilitar para mim depois. Vou fazer um meio ponto alto. E aqui eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Em cada corrente, um ponto baixo. Vai sobrar uma lá no finalzinho, onde nós vamos fazer os aumentos para fazer a curva.
Já deixa esse fio pra cá, que eu vim arrematando. Aqui no último espaço, vamos fazer 5 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, certinho. E agora vamos repetir. Vamos descer 6 pontos baixos. Um meio ponto alto. Para finalizar, 3 pontos altos. Todos usando aqui a alcinha que sobrou das correntes. Fica exatamente na mesma direção do ponto do lado anterior. Vamos fazer o último ponto alto assim, ó. Vamos pular aqui um ponto e no próximo eu vou entrar aqui, buscar o fio e vou tirar 2 alcinhas e depois mais 2. Fiquei assim. Agora eu vou fazer uma corrente bem apertada e posso cortar o fio. Depois eu vou trazer esse fio aqui para baixo e vai acertar aqui o meu ponto. Ó, trago o fio para cá. Eu já aproveito para fazer aquele esqueminha. Vou trazer aqui um pouquinho mais ao meio, passando um pouquinho aqui no segundo ponto alto, ó, e vou fazer um nozinho, prendendo já esse fio. E aí a gente já arremata de uma vez. E vou cortar o excesso. Aqui depois eu passo uma cola para poder não soltar, tá? Não desfazer o meu ponto. Bem, agora eu vou fazer um contorno em pontos baixíssimos. Pego no próximo ponto, prendo o fio e começo a fazer aqui um contorninho. Pode pegar no meio aqui do ponto, aqui no meio das 2 alças, ou você pode usar assim, ó, as 2 alcinhas do ponto. Vem direto, sem fazer correntes, e começa a fazer. Aqui, circulando todo, eu estou usando as 2 alças. Todo esse detalhezinho aqui. Para cada ponto, um ponto baixíssimo. Eu vou finalizar o meu aqui, quando eu chegar no último pontinho, eu volto. Cheguei, então, no último ponto, aí eu vou prender agora o fio com um ponto baixíssimo no próximo pontinho que eu tenho aqui, ó. E aí, tá pronta aqui a nossa tirinha. Apertadinho, deixa um pedacinho de linha maior para você fazer a costura. E esse outro fio, você vai fazer o mesmo que eu fiz com aquele outro. Traz aqui mais pro meio, mais pro centro. Pega um fiozinho e dá o nozinho. Para garantir que não vai soltar, passa uma colinha aqui. Olha, eu vou colar aqui para vocês verem a pontinha, ó. Passei na pontinha da linha. Show. Aí, ela não vai me garantir que não vai soltar isso aqui. Bem, então, agora nós vamos costurar. Aproveitar esse fio que deixamos aqui maiorzinho. Vou trazer ele um pouquinho mais pra cá. E aí sim, vamos começar a costurar. Ó, vou pegar aqui. Aqui é o avesso, tá? E vou fazendo costura de ida e volta, ó.
entra e volta lá, entrando lá na beiradinha, pegando bem na beiradinha. Costuro bem rente aqui o começo do detalhezinho, nesse comecinho aqui, ó. Com cuidado. E tá costuradinho. Agora é só dar uma arrematadinha. Aproveito já esses pontos baixos. Aqui, ó, estamos pelo avesso e arremato. Prontinho. Antes de passar, eu sempre abro assim um pouquinho mais com a agulha para facilitar passar a tira aqui. E está pronto aqui o passadorzinho da nossa tirinha. Já vamos partir para a parte da costura, mas antes nós vamos resolver aqui uma situação. Nós temos aqui 9 pontos marcados. Só que aqui, ó, eu vou acrescentar mais um ponto para ficar bem retinho aqui. Tá vendo que ficou mais ou menos antes de terminar a curva? Então, eu vou usar esse outro ponto aqui. Vou ficar com um total de 10 pontos. Vai ser a quantidade de pontos que eu vou trabalhar para costurar essa parte aqui na sandalinha. Ó, aí pegando no ponto 10 já vai ficar mais retinho. Tá vendo? Acrescentando um ponto. Agora sim, ó. Vai ficar tudo bem certinho. Aqui, do mesmo modo, só que para ficar certinho, eu vou ter que andar um pontinho à frente aqui nessa parte. Foi o inverso do outro lado. Vou pegar aqui nesse outro ponto. E aí já vai me dar uma quina bonitinha aqui, para poder ficar bem certinho na sandalinha, ó. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Ó. Aí a quina fica, digamos que perfeita, né? Então, agora vamos marcar na solinha onde nós vamos costurar. Bem, observem que aqui bem na frente, nós temos um meio ponto sozinho. Aqui nós temos um aumento de um lado e um aumento do outro. Nós vamos marcar nesse meio ponto. Esse ponto aqui é a referência do meio da sola. Parece que não, mas vai dar certo, tá? Então, marquei aqui. É a mesma coisa aqui do início, que é um ponto sozinho. Então, o meio do calcanhar é exatamente aqui nesse ponto que tá sozinho. Aqui na frente, do mesmo modo. Bem, agora nós vamos pular 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No ponto 7, nós vamos marcar. Aqui onde eu marquei vai ser exatamente aonde eu começo a contar meus 10 pontos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou marcar aqui no ponto 10 também. Exatamente a mesma quantidade de pontos que eu tenho aqui. Eu preciso marcar aqui para eu usar exatamente a mesma quantidade, ficar certinho. Aí aqui, andando para direita, aqui nesse sentido, nós vamos ignorar também o ponto central, onde está marcado, e vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, marcar no 7º ponto. Então, aqui, ó, eu ignorei esse ponto e contei, pulei 6 e marquei no 7º. Aqui também, a mesma coisa, ignoro o ponto central e conto mais 7, perdão, marcando no 7º ponto. Como esse fio é grande, vai dar para usar tanto para o início quanto para o final. Ó, agora, contando a partir da marcação, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, marco no ponto 10. Prontinho. Tudo marcado, agora nós vamos para a costura. Vou usar esse fio aqui, eu já tenho desse lado, para facilitar, né? Então, eu posiciono assim bem certinho. Não vou começar a costurar assim, eu viro ao avesso, ao contrário, ó, desse jeito. Olha, repetindo. Aqui eu tenho o lado certo, a minha sandalinha vai ficar assim, né? Só que para eu iniciar minha costura, eu vou deixar pareado aqui com a marcação e vou apenas virar aqui, ó, para cá, colocando o lado avesso com o avesso, ou melhor, o lado certo encostado no avesso, ó, desse jeito. Aí, agora eu vou começar a costurar. Vou retirar aqui o marcador, para não me atrapalhar. Vou passar o fio aqui por dentro da alcinha do ponto, para eu ter um acabamento mais bonitinho, para ele ficar exatamente lá no comecinho. Aqui da solinha, eu vou pegar apenas a alcinha de cima, ó. E aqui, entro lá dentro do primeiro ponto. Aqui nesse detalhezinho, eu pego as duas alças, tá? Vou passar 2 vezes aqui. Lembrando de pegar uma alcinha só da sola. Pronto. Já venho pro próximo ponto, pego uma alça, a de baixo fica livre, e entro no segundo ponto aqui dessa parte de baixo aqui também, pegando as 2 alças desse detalhe, ó, uma da de cima e 2 da de baixo. Se você quiser fazer essa costura com agulha de tapeçaria, também dá. Ó, uma da alcinha de cima e 2 de baixo. Uma alcinha de cima e 2 de baixo. Para você conferir se está costurando do lado certo, eu vou retirar essa marcação. Você faz assim, ó. Você vê se ficou com o lado certo para cima aqui, tá? Aí eu vou virar para lá para eu continuar costurando. Ó, no próximo ponto, pego as 2 alças. Uma de cima, 2 de baixo. Uma de cima e 2 de baixo. Uma alça do ponto de cima e 2 do ponto de baixo. Uma alça, esse é o nosso último, do ponto de cima, vou retirar o marcador, e 2 alças do detalhezinho de baixo. Eu também retiro o marcador aqui, para não me atrapalhar. Aqui, eu vou passar 2 vezes também, ó, o fio 2 vezes, uma e 2. Na segunda vez, eu trago o fio e dou um nozinho já para poder finalizar. Ó, aperto e está costurada aqui a nossa sandalinha, ó, como é que fica. Vou trazer esse fio aqui para baixo, ó, passando sem comprometer a alcinha do último ponto, eu busco o fio aqui para baixo, ó. E aí, faço o nozinho, para eu poder cortar ele. E aí, sim, cortei. Agora, aqui, como eu, desse outro lado, como eu não tenho fio aqui sobrando, para já aproveitar e costurar, eu deixo assim, do mesmo jeito, tá, gente, ó. O lado certo com o lado avesso da sola. E agora eu vou começar a costurar o outro lado. Eu vou começar, você pode começar daqui para baixo. Eu vou começar aqui da frente para trás, não me embola. Pego uma alcinha de cima e 2 aqui de baixo, igualzinho lá no outro. Eu só vou iniciar com vocês e vou deixar para finalizar, só para finalizar junto aqui, tá?
Ó, peguei as duas alcinhas do primeiro ponto daqui dessa parte. Pego o meu fio branco. Vou prender aqui com uma corrente. E corto aqui, ó, um pedaço para eu continuar a costura. Então, eu vou puxar aqui direto. Já vou começar a fazer a costura do mesmo jeito, tá? Tiro o marcador aqui dessa parte, deixo só aqui. Repita aqui, ó, no mesmo ponto, no primeiro ponto, a voltinha, só para ficar bem preso. E eu levar a linha do lado certo, né, para não ficar torto. Entrei, peguei aqui uma de cima e duas de baixo. E assim eu vou continuar até chegar aqui no último, tá? Eu volto com vocês. Prendendo aqui a última, igualzinho no outro, ó. Passei uma vez, mais uma vez. Aqui você já pode fazer o nozinho. Aperta. E agora você vai desvirar, ó, pela parte da frente. A parte da frente do bico você joga lá pra dentro, ó. E aí vai desvirar a sua sandalinha. Aqui tá preso também, bem direitinho o outro lado. Aqui eu vou trazer esses dois fios aqui pra baixo, deixando sempre essa alcinha que nós não usamos livres, hein? Não passa linha por cima dela, não. Ela vai nos dar a referência e um acabamento melhor na hora de unir as duas solas. Repito o mesmo aqui. Trago para baixo. E dou o nozinho. Pronto, agora é só cortar o excesso. Vamos fazer o último acabamento aqui dessa parte. Pra gente já iniciar a parte de trás. Parece que tá torto. Não parece, mas não tá. Na hora que a gente fizer a união da sola, colocarmos o EVA aqui dentro cortadinho direitinho, ela vai ficar certinha, igual essa aqui, ó. Tá vendo? Não ficou torta. Bem, prontinho. Então, agora nós vamos fazer essa carreirinha aqui de pontos baixíssimos aqui na frente e aqui na parte de trás. Vou fazer na parte da frente, de trás, que é a mais difícil, e depois, se vocês repetem lá na parte da frente, tá? Pego no próximo ponto, vou prender o fio, também na cor branca, ou você pode trazer ele lá de baixo, tá? Mas trazer ele lá de baixo não vai dar certo, perdão, gente. Próximo ponto, prendo. Já venho pro primeiro pontinho, ou primeiro espaço aqui, ó, que você achar. E faz um ponto baixíssimo. E vai seguindo para cada ponto, fazendo um ponto baixíssimo, bem relaxadinho, não precisa apertar. Para mim aqui, ó, essa agulha, ela já deixa o ponto um pouco mais apertado, então eu relaxo um pouquinho mais. Chegando aqui, eu volto. Nessa parte, eu continuo aqui fazendo normalmente, respeitando os pontos baixos, que dá pra gente ver exatamente onde eles estão. Com cuidado, vamos trazer o fio, fazer o baixíssimo. Ó, aqui eu tenho um ponto baixo. E assim, dou sequência aqui, ó, até chegar aqui nesse último. Ó, ficou assim. Chegando aqui no último ponto, eu volto. Fiz meu último ponto. Aí, agora eu venho aqui, ó, para prender o fio no próximo ponto, usando apenas a segunda alça, faço um ponto baixíssimo.
e corto o fio. Não vou fazer corrente. Já puxo direto e aqui eu já arremato o fio aqui para baixo, ó. Trago aqui na mesma direção do ponto o fio aqui para baixo. Olhem. E aqui amarro. Vou repetir o mesmo aqui, trazendo o fio para baixo e fazendo um nozinho. Na parte da frente, eu vou usar o ponto, um ponto à frente para poder prender o fio também, tá? Igualzinho eu fiz na parte de trás. E aí, circula aqui, chegando aqui, eu faço o mesmo que eu fiz nessa parte aqui, tá? Pego um pontinho à frente e prendo o fio. Você pode começar tanto desse lado daqui para lá, quanto daqui para cá. Você é quem decide. Eu já volto. Prontinho, e ficamos assim. Já fiz aqui nessa parte também. Para iniciarmos a tirinha, nós vamos saltar aqui 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No 8º, nós vamos pegar a alça de cima do ponto e vamos prender o fio e iniciarmos a primeira tirinha. Vamos jogar a perninha de linha menor por cima e vamos subir aqui direto 7 correntes. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A 7ª corrente, ela se transforma no nozinho. Ó, puxa assim, ela vai ser o nozinho. Então, na verdade, temos 6 pontos. Traz o fio aqui para baixo, ó, para não soltar a primeira corrente e faz o nozinho aqui, amarra igual viemos fazendo aqui na frente. Aqui no outro lado, a mesma coisa, ó. Vamos saltar 7 pontos e no 8º, nós vamos fazer aqui as nossas 7 correntes, igualzinho esse lado, tá? A mesma coisa. Como eu já tenho o pezinho direito pronto, eu vou estar fazendo o pezinho esquerdo com vocês, mas quando eu finalizar as correntes, né, quantidade de correntes que eu tenho que fazer para o pé esquerdo, eu vou passar a quantidade de correntes que vocês terão que fazer desde o início aqui, para o pezinho direito, tá? Então, a ordem para o pé esquerdo é a seguinte: nós vamos fazer um nó inicial e 22 correntes. Pronto. Agora, nós vamos vir, ó, passar essa linha aqui, ó, por trás desse cordãozinho de correntes que nós temos aqui. Vamos vir aqui exatamente na sexta corrente, entrar assim, ó. Vamos fazer um ponto baixíssimo para unir, ó. Prontinho. E agora vamos fazer 13 correntes para fazer a parte do calcanhar, a parte de trás. Mantenha aqui as suas correntes todas pelo lado certinho, para não dar problema na hora de você circular com ponto baixo, tá? Mesma coisa, essa linha que vem do novelo por baixo e essa aqui vai ficar aqui por cima. Na sexta corrente eu entro e faço um ponto baixíssimo. Segura aqui, ó, essa linha entre esses dois dedos, que facilita para você fazer o ponto baixíssimo. Prontinho. E agora eu vou fazer 4 correntes. A última se transforma no nozinho. Então, aperta assim e corto. Agora eu vou passar a sequência para você fazer o pé direito. Você vai iniciar com o nó inicial e 3 correntes. Aí depois uniu com um ponto baixíssimo, vai fazer 13 correntes. Uniu com um ponto baixíssimo aqui, vai fazer depois 23 correntes, para você ficar com 22 no total, tá? Porque o último ponto, a última corrente se transforma em um nozinho. Essa vai ser a sequência. Eu já tenho gravada essa parte onde eu já
circulei, eu inclusive estava fazendo o pé direito quando eu gravei. Então, você vai ver aí, eu começando com 3, aqui só com 3 correntes, tá? Mas não se assuste que vai ser a mesma coisa. A única coisa que vai aumentar é a quantidade de pontos que você vai ter aqui. A viradinha vai ser do mesmo jeito, você vai fazer 5 pontos na última corrente e vai seguir fazendo um ponto para cada corrente. Chegando aqui nessa emenda, onde eu tenho um ponto baixíssimo, vou fazer mais um ponto aqui dentro, sigo depois fazendo aqui os 13 pontos baixos, né, correspondentes a esse cordão de 13 correntes. Aí, na emenda, eu faço um ponto baixo dentro aqui de onde eu tenho aqui, dentro do ponto baixíssimo, e vou seguir fazendo aí, depois, né, os 21 pontos, né, no último ponto, eu vou, isso mesmo, gente, até me confundi. Aí, você vai seguir fazendo lá os 21 pontos, mas aqui você vai fazer só os 2. E na terceira corrente, você vai fazer os 5 pontos para você virar, descer mais 2 pontos, ou um ponto dentro aqui do ponto baixíssimo e descer aqui os 5 pontos baixos, tá? Então, é só isso que muda, só a quantidade de pontos, mas as viradinhas são iguaizinhas, tá bom, gente? Então, vou deixar aí agora a parte que eu já gravei com vocês. Vamos começar a contornar aqui pelo lado esquerdo, pegando aqui um pontinho à frente, a alça de cima. Vamos prender o fio. E vamos começar a subir já, a partir da primeira corrente aqui, ó, vamos fazer um ponto baixo. Aproveita para esconder esse fio. Vamos arrematando ele para poupar depois o trabalho de vir arrematando. Então, já temos 2, vamos subir 5 pontos baixos, um para cada corrente. 4 e 5. Aqui eu já posso deixar o fio para cá, que nós viemos arrematando, e vamos fazer o nosso ponto 6 exatamente onde temos o baixíssimo, dentro dele, ó, passando a agulha direto, passando por dentro daquela corrente que nós emendamos com o baixíssimo também, ó. Então, fizemos um pontinho aqui, e vamos subir agora aqui nessa correinha menor, 1 e 2 correntes, perdão, 1 e 2 pontos baixos, e aqui na última corrente nós vamos fazer 5 pontos baixos. Fiz os 5 pontos, vou descer 2 pontos baixos, aproveita para arrematar o fio. 1, 2, e aqui exatamente no mesmo ponto onde eu fiz aquele pontinho baixo, lá dentro do baixíssimo, no mesmo buraquinho, eu faço mais um ponto baixo. E sigo aqui, ó, para esse cordãozinho de 13 correntes, fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Já arrematando os fios. Vejo aqui, ó, vou puxar para sentir qual fio que eu vim arrematando daqui, porque aí eu já posso deixar, não é esse aqui. Aí eu já deixo ele para cá. Quando você segura aqui, ó, e puxa, você sente o fio mexendo, aí dá para você saber de onde que ele está vindo. E aí, agora, vou arrematar esse fiozinho aqui por mais uns 3 pontinhos, depois deixo ele para cá também. Chegando aqui, ó, nessa penúltima corrente, antes do ponto baixíssimo, eu volto. Vou seguir aqui, fazendo um ponto baixo para cada corrente. Cheguei aqui, onde temos o ponto baixíssimo, dentro dele, vou fazer um ponto baixo. E sigo aqui pro cordãozinho de corrente, já arrematando esse fio, por uns 7, 8 pontos. Para cada corrente, um ponto baixo, até a penúltima. Eu vou voltar para fazer a viradinha lá, que vai ser igualzinha a essa aqui, ó, com vocês. Já volto.
Cheguei aqui para fazer a última correntinha com vocês. Aqui nós vamos fazer 5 pontos baixos, todos dentro desta última corrente. 3, 4 e 5. Agora eu já viro aqui, arrematando esse fio. Vamos vir aqui pro próximo ponto, depois que fizemos os 5, vamos vir arrematando o fio de uma vez. E vamos seguir aqui fazendo ponto sobre ponto, até chegar aqui, ó, nessa emendinha, tá? Vamos vir um ponto antes dessa emendinha. Chegando aqui na parte da emenda, nós vamos fazer no mesmo lugar onde fizemos aquele pontinho dentro do ponto baixíssimo, mais um ponto baixo. E seguimos agora descendo 5 pontos baixos. O quinto ponto eu vou fazer junto com vocês, porque nós vamos fechar ele de uma forma diferente. Agora o quinto ponto, ó. Vou entrar aqui na corrente, como se fosse fechar, não vou fechar agora, eu vou entrar aqui, ó, no próximo ponto, pegando a segunda alcinha, né, a alcinha de cima, busca agora o fio, passando direto nessas 3 alcinhas que ficaram na agulha. Uma daqui da sola e 2 da linha rosa. Então, agora eu fiz uma correntinha bem apertadinha e posso cortar o fio. Sempre traga esses fios que sobram aqui para a parte de baixo para não embolar você. Depois fica aquele monte de fio. E aí faz o nozinho. Aí prontinho. Agora nós vamos começar a fazer a outra parte. O outro lado. Nós vamos iniciar aqui pelo lado direito, aqui pegando no próximo ponto livre. Essa parte é mais fácil. Depois eu vou tirar, assim, esses excessos de linha, para não atrapalhar. Por exemplo, aqui eu já vou retirar, nós vamos passar com a carreira aqui. Só cortar a pontinha, ajustar assim. E pronto. Bem, vamos seguir. Então, aqui, ó, pegando na próxima alcinha, prendendo o fio. E aí, nós vamos começar a subir aqui a carreirinha, fazendo direto o nosso primeiro ponto, sem fazer corrente aqui sem fazer uma corrente para prender o fio. Já vamos vir aqui direto para a primeira alcinha que nós vemos aqui, ó, que sobrou da corrente. E vamos subir com os nossos 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. O nosso sexto ponto vai ser exatamente lá naquela emendinha, aonde nós já temos 2 pontos, ó, aqui. Vou fazer mais um ponto aqui dentro. Ficamos com 3 pontos aqui naquela emenda de ponto baixíssimo. E agora é só seguir fazendo um ponto para cada ponto. Vou pegando aqui na alcinha que sobrou da corrente. E vamos chegar aqui, ó, naquela mesma emendinha onde já tem 2 pontos, vamos fazer mais um pontinho baixo aqui dentro e descer os 5 pontos. Para fazer o quinto ponto, eu volto aqui com vocês, tá? Aqui é somente ponto sobre ponto e um ponto lá no mesmo lugar na emenda. Vou voltar quando tiver aqui, ó. E aqui, ó, no último ponto, nós vamos repetir o que fizemos lá no outro lado. Não vamos fechar o ponto baixo, vamos entrar aqui na próxima alcinha, buscar a linha e passar aqui por dentro de todas as alças, fechando o ponto baixo junto, ó. De uma vez, uma corrente apertadinha, vamos cortar o fio.
trazer o fio aqui para baixo e assim vamos aqui, ó, fazer o nosso nozinho para garantir que o fio vai ficar bem preso aqui, não vai soltar. Bem, então aqui finalizamos a nossa correinha aqui da parte de trás. Se você quiser, você pode fazer o contorno em pontos baixíssimos, tá? Para ela ficar mais delicadinha. Prontinho. E como eu resolvi fazer o pontilhadinho, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Mostrar apenas de um lado, porque do outro é a mesma coisa, tá? Começando sempre pelo lado avesso, a gente entra com a agulha bem rente ali na base do último pontinho que você fez, ó, sem comprometer essa laçadinha aqui debaixo da sola, tá? Porque se fizer comprometer essa laçadinha, depois dá ruim para unir a sola, tá? Então, pegando aqui por baixo, ó, do ponto, bem na base, mesmo lugar onde você inseriu a agulha para fazer esse ponto. Traz o fio aqui para a parte de trás, nós vamos trabalhar pontos baixíssimos. Pegando aqui nas duas alças dos pontos, ó. E assim, nós vamos circular toda a nossa tirinha até chegar lá no fim, aqui, tá? No finalzinho. Aí, vamos trazer o fio que nós cortarmos lá também, igualzinho, vou fazer com esse aqui, ó, por baixo dessa laçada da sola e prende aqui com um nozinho, tá? Eu vou circular aqui toda a minha correinha, vou fazer tudo nos dois lados e já volto, tá? Vai ficando assim. Agora, nós vamos fazer a união de sola. Então, eu já passei aqui a cola, tanto na palmilhinha que eu vou usar aqui na parte de dentro, quanto nas duas partes da solinha de crochê. Eu só não passo cola aqui, ó, na borda. Vou mostrar aqui mais de pertinho, porque aqui vai ser onde eu vou passar, costurando, unindo a solinha. Eu vou usar esses pontinhos da beiradinha. Então, se eu passo cola ali, fica difícil para mim depois pegar essas laçadinhas, tanto aqui nessa que vai por baixo, quanto nessa aqui de cima. Eu fiz a mesma coisa. Eu já vou unir aqui, ó, a palmilhinha, só colocar bem centralizadinho. Aí, agora eu vou passar cola aqui também e vou juntar, vou unir aqui essa parte aqui, que é a parte de baixo. Vamos centralizar aqui, bem certinho, para não ficar torto. Ó, até esqueci de tirar o marcador. Depois que colou aqui, ó, nós vamos começar a fazer a união. Minha cola ainda tá bem molhada, vai demorar um pouquinho ainda para secar. Mas eu já vou fazer aqui a união com vocês, para adiantar aqui o processo. Eu começo sempre pela parte do calcanhar. Vou vir mais ou menos aqui no meio do calcanhar, aqui naquele pontinho sozinho, tanto aqui quanto aqui, ó, nesse pontinho que ficou sozinho. Localiza ele aí, que é o ponto que inicia sempre a solinha, aqui e aqui. Bem, aqui fugiu do lugar, ó. Aqui e aqui. E agora eu vou começar a unir com um ponto baixíssimo. Busco o fio da parte de baixo, ó, trago aqui para cima, venho para pro próximo ponto, pego as duas alças dos pontos de cima e dos pontos de baixo. Opa! Ó, e assim eu vou fazendo pontos baixíssimos, unindo toda essa sola, as duas solas. Lembrando que se você não quiser colocar
EVA aqui no meio, não coloque, não tem problema, tá? Eu fiz várias sem, não fica ruim não, hein? Fica até mais maleável. Bem, eu vou continuar aqui unindo toda a sola. Na parte que chegar aqui, onde você trabalhou, ponto, aqui da parte do corpinho da sandalinha, você vai ter apenas uma alcinha na parte de cima. Aí você continua, pega uma alcinha de cima e duas da de baixo. Eu já vou mostrar aqui pra vocês. Olhem, ó, aqui, ó, uma alcinha de cima e duas de baixo. Uma de cima e duas de baixo. E assim nós vamos fazendo. Ó, aqui são 3 pontos com uma alcinha só. Agora, já começa a trabalhar normal, que eu já tenho as 2 alças livres aqui nessa parte. Então, aqui eu já trabalho as 2 de cima e as 2 de baixo. Chegando aqui, eu volto com vocês, tá? Olhem, nessa parte, eu também vou ter apenas uma alcinha em cima, ó. Pego uma de cima e 2 de baixo. E assim por diante, até finalizar aqui essa parte. Aí, aqui na frente, eu já volto a trabalhar as 2 alças de cima e as 2 de baixo. Bem, eu vou fazer aqui todo esse meu contorno da sandalinha. Que aqui é somente isso, tá? Eu chegando no último pontinho aqui, eu volto com vocês. Fiz, então, o meu último ponto. Aí, eu já pego o fio e corto, deixando um pedaço de linha grandinho pra fazer o arremate. Ó, puxo direto, vou trazer esse fio passando por dentro do primeiro ponto, ó, desse aqui, pra baixo. Vou trazer ele aqui, ó. Puxei direto. Esses 2 fios, vou arrematar um vindo pra cá e o outro vindo pra cá, tá? E aqui ficou, ó, nossa sandalinha. Desse jeito. Vamos fazer um último acabamento aqui, ao redor aqui da sola, pra finalmente finalizarmos o nosso passo a passo de hoje. Essa sandalinha super moderninha, né, gente? E delicada. Bem, então vamos agora com a agulha nessa posição, ó. Não vou pegar aqui do meio, eu vou pegar um pouquinho mais pra cá, pro ladinho, porque eu posso acabar desfazendo o meu primeiro ponto. Entrei com a agulha assim, puxo o fio e vou trabalhar uma carreira toda em ponto baixíssimo, usando somente a segunda alça, igual eu peguei aqui, ó. A segunda alça, 2 pontos baixíssimos que acabamos de passar. Deixa sempre uma linha grandinha para arremate. Ó, faço baixíssimo, entro na próxima alcinha, faço baixíssimo. Estamos usando essa alcinha aqui, ó, essa alça de trás. Minha mão, meus dedos estão cheios de cola, não reparem. Bem, eu vou fazer isso contornando toda a sandalinha. Uma carreirinha toda em ponto baixíssimo. Chegando aqui no finalzinho, ó, eu volto com vocês. Finalmente, cheguei aqui, ó. Fiz meu último pontinho, que ele fecha exatamente no começo, no início do primeiro ponto, tá? Lá no mesmo buraquinho. Corto o fio. E esses 2 fios aqui, eu vou trazer para a parte de baixo também. Eu gosto de arrematá-los todos aqui, nessa parte da solinha. Então, já vou entrar aqui com a agulha bem no meio do primeiro pontinho que a gente fez dessa última carreira e trago, olha, sai lá no meio do ponto, vou trazer lá direto para baixo, ó, lá para a parte da solinha aqui embaixo. O outro também, posso entrar um pouquinho mais à frente e puxá-lo para a parte de baixo. E agora é só fazer o arremate desses fios.
Eu vou arrematar mostrar aqui pra vocês como que eu arremato. O mesmo arremate que eu já mostrei aqui pra vocês, mas eu vou fazer um aqui na parte da solinha pra vocês verem. Já enfiei a linha na agulha. E aqui, ó, a linha tá saindo aqui. Eu vou um pouquinho à frente, ó, pegando bem no meio dos pontos, no meio da trama. Ando alguns pontinhos, uns 6, 7 pontinhos. Saiu aqui a linha, eu venho um pouquinho à frente, ó. Se eu entrar aqui e voltando, eu vou desfazer o que eu fiz. Então, eu tenho que pegar um fiapinho à frente, pular um fiapinho e voltar. Pode voltar até a metade ou tudo. E aí, sim, é só cortar agora o excesso. E está arrematadinho aqui o nosso primeiro fiozinho. Vou fazer o mesmo com os outros, tá? Vou arrematar 2 pra cá e 2 pra cá. Já volto. Já finalizei aqui arrematei todos os fiozinhos. Para pregarmos a fivela, nós vamos localizar mais ou menos o meio aqui desse detalhe, dessa parte que se sobressai um pouco mais à frente. Vamos localizar o meio, prender o fio, deixando ele aqui nessa direção do meiozinho. Vou trazer ele mais para a beirada para eu começar a prender já a minha fivela. Vou posicionar ela, lembrando que essa pontinhazinha sempre tem que estar apontando para frente. Então, assim, se estiver para trás, por exemplo. Nessa fivela aqui, já tem essa parte aqui que ajuda você a localizar o meio, né? O meio não, a direção certa que você vai colocar a fivelinha. Mas tem umas que você vai ter que se guiar pela pontinha, apontando para frente. Que geralmente a gente pega e a fivela tá com essa partezinha aqui, onde prende o pininho, a parte de trás, e você acaba colocando assim o inverso. Então, acerta o pininho aí, posiciona ele aqui bem no meio, pininho para frente, e vamos começar a casear aqui, ó, pela beiradinha, ó. Eu vou passando o fio de um lado para o outro, vou dar aqui 3 costuras, uma do ladinho da outra. Saio com a agulha do ladinho da outra costura, volto bem do ladinho, ó. Novamente. Você pode fazer de 3 a 4 costurinhas dessa. Acerta o pininho, bem aqui ao centro, e já vai passando pro outro lado. Repete aí as 3 costurinhas. No meu caso, eu fiz 3, eu vou fazer mais 3 costurinhas aqui, ó. 1, 2, bem do ladinho, e 3. E prontinho, tá? Presa aqui a nossa fivelinha. Agora é só você arrematar aqui pelo lado avesso mesmo. E está finalizada aqui. Tá pronta aqui a nossa sandalinha. Vou passar a tirinha aqui. Esse pino ele agarra um pouquinho, então você tem que puxar para lá para você conseguir passar a tira. Ó. E está bem preso aqui a nossa fivela. E assim finalizei a nossa peça de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa fofurinha. Elaborei essa aula com muito amor, com muito carinho para vocês. Então, beijos, beijos, beijos e até um próximo vídeo.